Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da IEQ no estado do Ceará. E nós estamos lançando mais uma videoaula desfazendo os mitos a respeito da obra missionária. Lembrando que você pode tirar sua dúvida, mandar sua sugestão de tema através do nosso e-mail sense.aei@gmail.com. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Qual a diferença entre consolidação e discipulado? Algumas pessoas falam consolidação, outras falam discipulados, outras acham que é a mesma coisa. Quero começar lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes também de ensinar a outros. Amados, que é parte da grande comissão fazer discípulos, isso nós já sabemos. Jesus disse, ide pregai, Jesus disse, ide fazei discípulos. Quando Jesus disse, ide pregai, ele está falando do evangelismo, do ganhar almas. Quando ele disse, ide fazei discípulos, Jesus está falando do cuidar dessas almas que foram ganhas. Sabemos que isso é totalmente bíblico. O próprio ministério de Jesus, a Bíblia fala que ele ia pregando nas sinagogas e ensinando, tanto nas sinagogas como de cidade em cidade, povoado em povoado, a respeito das verdades do reino de Deus e curando os enfermos. O anúncio do Evangelho ele é muito interessante porque o próprio Evangelho retrata que Jesus anunciava pregando, ou seja, evangelizando, ensinando, ou seja, cuidando dessas almas que ele ganhava e curando os enfermos, Então é interessante que o anúncio do Evangelho ele seja pleno, ele seja na sua totalidade também com unção e com poder. Mas vamos lá. Qual a diferença entre consolidação e discipulado? Primeiro, nós precisamos entender o que é consolidar. Consolidar, na verdade, nós sabemos que é tornar sólido, É esclarecer de modo que não deixe dúvidas. Isso, a consolidação, ela vai ocorrer logo após a conversão daquela pessoa. Quando a pessoa ela ouve a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ela é transportada das trevas para a luz, então ela precisa ser consolidada, ou seja, os ensinos que foram repassados para ela precisam ser esclarecidos, precisam ser firmados, enraizados no coração dela. Então, é aquele leitinho básico, onde nós compartilhamos os princípios da fé cristã com os novos convertidos, a respeito da oração, da leitura da palavra, da vida com Deus, batismo nas águas. Essa fase é a fase de consolidação. Pastor, Jesus fazia isso? Com certeza. Jesus ele se preocupava com que os seus ensinamentos ficassem enraizados e fosse esclarecido no coração dos seus discípulos, E ele usava algumas estratégias para isso, Basicamente, ele se reunia a sós com seus discípulos, era uma das suas estratégias, para que 3 coisas acontecessem. Primeiro, para os ensinar, ou seja, para consolidar os seus ensinos, tirar dúvidas, Segundo, para compartilhar, porque a relação entre discipulador e discípulo não deve ser simplesmente uma mera repetição de princípios teológicos, Mas deve haver ali uma aliança entre os dois, E também Jesus se reuniu com eles para orar. A segunda estratégia que Jesus utilizava para consolidar os seus ensinos, os seus discípulos através dos seus ensinos, era se reunindo em pequenos grupos. Primeiro ele se reunia em particular. Isso nós podemos chamar de discipulado 1 a 1, E Jesus se reuniu com eles também em pequenos grupos. Para quê? Para ter comunhão, para serem ensinados e também para adorar a Deus, E aí, amados, é interessante observar que o próprio Jesus ele se reunia nas sinagogas para ensinar e também se reunia nas casas,
Daí a importância da nossa igreja trabalhar os cultos no templo e trabalhar também as células nas casas, seguindo o exemplo de Jesus. Agora, pastor, então o que é discipular? Discipular, amados, é quando o novo convertido, ele saiu do leitinho, né? E ele vai aprender agora a ser um discípulo multiplicador, ou seja, ele vai aprender a cuidar dos outros. Então veja, lá na consolidação é a fase inicial, né, do cuidado para com o novo convertido, onde ele vai aprender os princípios básicos de vida cristã. Só que vai chegar um determinado momento em que este novo convertido ele já vai começar a ter uma certa maturidade, ele já vai começar a ter um certo entendimento bíblico, e aí é o momento de ele ser treinado. E esse treinamento nós chamamos de discipulado. É o momento em que ele está sendo preparado para ser enviado a alcançar outros, né? Então a gente costuma até dizer que o evangelismo é apenas o parto. Agora, o discipulado é que é a responsabilidade de pai e mãe. E é exatamente isso que Paulo fala no texto que nós lemos, para que Timóteo viesse discipular outros para serem discípulos multiplicadores. Ele diz, olha, o que você aprendeu de mim, você ensina para outros e esses outros vão ensinar a outros. Então, esse verso especificamente, ele não fala bem de consolidação, ele fala do discipulado propriamente dito, né? E qual o modelo de discipulado que Jesus usava? Interessante que o primeiro ato de Jesus no seu ministério, depois que ele foi batizado, depois que ele venceu a tentação no deserto, ele chega para os discípulos e diz, vinde após mim, e eu lhes farei pescadores de homens. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou mostrar para você como que faz. Depois nós vamos ver Jesus fazendo com eles, fazendo junto, entre as cidades, entre a multidão, eles estavam fazendo juntos. E a última recomendação que Jesus dá antes de voltar aos céus, ele chega para os seus discípulos dizendo, ide e pregai, ide fazer discípulos. É como se Jesus estivesse, em outras palavras, dizendo, olha, eu já mostrei fazendo para vocês verem, eu já mostrei como que faz fazendo com vocês, e agora é a hora de vocês fazerem sozinhos. Então, queridos, vamos ganhar, vamos cuidar. Então, fica aí a dica, a diferença básica entre consolidação e discipulado. Consolidar é quando eu compartilho os princípios básicos para o novo convertido, para que ele se firme na fé. Discipulado é quando eu preparo ele e o envio para que ele comece a ganhar e cuidar de outros. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula, você possa dar aí o seu like, né? Curta aí o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, divulgue também o Periscope, nós estamos fazendo flashes ao vivo da missão, das nossas viagens, curta a nossa fanpage, Comando Resgatai, no nosso blog sempre tem uma palavra para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.